Livros na estante, lendo Pistis Sophia pela primeira vez, parte 2. Eu sou Elisa, do Integra Alma, e se você se encontrou aqui, aproveita para curtir, se inscrever no canal, compartilhar suas impressões e também com a primeira pessoa que você pensou ao chegar aqui. Esse é o diário de leitura 22. Continuando então a leitura do livro, a introdução, informações gerais. O estudante deve procurar absorver esses ensinamentos, levando-os à caverna do coração, em meditação, para extrair o seu significado mais profundo. Este exercício de estudo e meditação vai se configurando aos poucos como um quebra-cabeça. Na medida em que consegue colocar as peças em seus devidos lugares, um segredo maravilhoso vai se descortinando progressivamente aos olhos. E este segredo, diz a tradição, seriam as próprias chaves para ingressar no tesouro de luz de que fala o texto, o reino dos céus dos evangelhos sinóticos e a vida eterna do evangelho de João. Porém, a maior parte das pessoas que tenta estudar Pistis Sophia acaba desistindo, em virtude das dificuldades apresentadas pela terminologia pouco usual, mesmo dentro da literatura gnóstica conhecida. Ademais, o documento em exame inicia a história de Sofia de uma maneira que parece pressupor que o leitor esteja familiarizado não só com a nomenclatura, mas principalmente com a cosmologia que Jesus ensinou a seus discípulos. A dificuldade de entendimento do texto é responsável por algumas referências depreciativas de alguns eruditos. Felizmente, esta não é a opinião de todos eles. Em meados do século passado, um grande estudioso do gnosticismo, C.H. King, escreveu sobre Pistis Sophia com grande percepção, dizendo: este sobrevivente da literatura gnóstica, entre parênteses, apresenta um caráter tão estupendo e maravilhoso que, se a fortuna tivesse permitido a nossa escolha, não poderíamos ter preservado um representante mais característico de sua espécie. Pistis Sophia lança mais luz sobre os atuais monumentos do gnosticismo do que poderia ser coletado de todos os outros escritores juntos. A maior parte das dificuldades apresentadas pela terminologia e pelo esquema cosmológico da obra não são insuperáveis. No século passado, Blavatsky forneceu um grande número de peças do quebra-cabeça. Com base em estudos e meditações sobre o material existente a que tivemos acesso, e principalmente as notas de Blavatsky, sugerimos algumas considerações que talvez possam ajudar outros buscadores em seus esforços para levantar progressivamente o véu que encobre o mito de Sofia. Oferecemos, porém, estas interpretações alertando os leitores para o seu caráter especulativo. Somente as notas de Blavatsky têm o peso da autoridade de quem alcançou a verdadeira gnosis. Deve-se estar atento, outro sim, para o fato de que existem vários níveis de simbolismo e, portanto, de ensinamentos. Isso significa que, somente quando transpõe-se um portal simbólico de entendimento, capacita-se a prosseguir a jornada rumo a níveis mais profundos da gnosis. História do Códice, ainda dentro da introdução. Pistis Sophia é um manuscrito em copto, o dialeto sarrídico do Alto Egito, dos primeiros séculos de nossa era, na forma de um livro encadernado contendo 178 folhas de pergaminho, medindo aproximadamente 21 por 16,5 centímetros, compiladas em cadernos. Está escrito em duas colunas de 30 a 30 e de 30 a 34 linhas, cada uma, tendo sido copiado por 2 escribas com grafias bastante diferentes, permitindo claramente sua identificação. O material está em excelente estado de conservação, porém 8 folhas foram perdidas, as 4 últimas e 4 do meio. O texto propriamente dito está dividido em 6 livros. A história de Pistis Sophia inicia-se no capítulo 30 do primeiro livro e termina no capítulo 82 do segundo livro. A partir deste ponto, os ensinamentos de Jesus são apresentados na forma de diálogos com seus discípulos, destacando-se a presença de Maria Madalena, claramente o discípulo mais avançado do grupo. O material, quando foi encontrado, não tinha nenhum título aparente e ficou conhecido como Códice Askew.
nome de seu primeiro proprietário ocidental, que o deu a conhecer ao mundo. O título Pistis Sophia foi sugerido para o documento pelo fato de o segundo livro começar com o seguinte título: O segundo livro de Pistis Sophia. Outro título é apresentado em outras partes do documento. Uma parte dos livros do Salvador, que figura na página final do segundo livro e também na última página do terceiro livro. Os livros 4, 5 e 6 não apresentam nenhum título. No caso do último livro, talvez pelo fato das últimas 4 folhas do manuscrito estarem faltando, justamente aquelas onde, muitas vezes, se encontravam os títulos das obras coptas. A história da origem do documento é um tanto vaga. O texto é certamente uma cópia, provavelmente feita entre o IV e o V século, partindo de uma versão em grego. Várias palavras técnicas permaneceram em grego no texto. Não se sabe onde o documento foi encontrado, nem como ou por quem foi levado à Inglaterra. Neste país foi adquirido pelo médico inglês A. Eskill, colecionador de manuscritos antigos, provavelmente em 1772. O manuscrito após a morte do Dr. Eskill foi vendido ao Museu Britânico. As primeiras informações sobre o texto foram divulgadas por C.G. White, que o estudou a pedido do Dr. Eskill e sugeriu o título que perdura até hoje, escrevendo algumas notas a respeito aproximadamente 20 anos após a aquisição de Eskill. Uma pequena parte do texto, As 5 Odes de Salomão, foi traduzida e publicada por um bispo dinamarquês, F. Munter, em 1812. Segundo V. McDermott, uma cópia do texto integral foi efetuada por um estudioso francês, E. Dularie, mas jamais chegou a ser publicada e encontra-se na Biblioteca Nacional de Paris. É uma pausa pequena. Eu vou ler as iniciais em português mesmo, e se eu souber a língua do sobrenome das pessoas que aparecerem, eu leio na língua se eu souber. Se não, eu vou ler aportuguesado mesmo. Então, como sobrenome Eskill, eu acho que é assim que se fala em inglês. Mas se não for também, vou pesquisar e me corrigir. Mas se não for, alguém pode me corrigir também, sem problemas. Então, continuando. Somente em meados do século XIX apareceu a primeira tradução do texto completo de Pistis Sophia, efetuada por M.G. Schwartz e publicada após a sua morte. Foi uma obra monumental para a época, com a transcrição do texto e uma excelente tradução para o latim, publicada em 1851. A primeira tradução para uma língua viva ocidental foi feita pelo egiptologista E. Amelino, erudito da língua copta, que publicou uma tradução para o francês em 1895. Mead, que já havia estudado o texto em latim, desgostoso com a tradução de Amelino, apresentou uma tradução para o inglês da versão em latim de Schwartz, em 1896. Em 1905, apareceu outra versão, desta vez em alemão, produzida pelo estudioso C. Schmidt, a partir do original copto, que é até hoje considerada como uma obra-prima. Mead, então, fez uma revisão da sua primeira versão, levando em consideração a tradução de Schmidt, adotando também a editoração apresentada por aquele autor, que passou a ser a editoração usual para a obra. A nova versão em inglês de Mead foi publicada em 1921 e reeditada em 1947, 1955, 1963 e 1984. Uma nova versão em inglês foi publicada em 1978, desta vez por Violet McDermott, a partir do original copto. Esta versão moderna beneficiou-se do acúmulo de conhecimento sobre a língua copta decorrente do esforço concentrado em dezenas de eruditos de todas as partes do mundo, que se debruçaram por muitos anos na grande obra de tradução da Biblioteca de Nag Hammadi, encontrada no Alto Egito em 1945. Então, já lemos 2 partes da introdução. Como é muita informação e não tem tanta reflexão em cima, eu vou continuar lendo direto. Terceira parte da introdução.
Jesus instruiu os discípulos após sua ressurreição. A primeira parte do texto é especialmente tocante, pois descreve a situação de Jesus após sua ressurreição dos mortos, enquanto estava instruindo seus discípulos no Monte das Oliveiras, e sua subsequente ascensão gloriosa e retorno ao convívio dos discípulos. Esses fatos são extremamente importantes para o estudante. Jesus permanece por um período de 11 meses, instruindo seus discípulos num corpo sutil após seu retorno dos mortos. Tem um parêntese sobre isso. Uma nota de rodapé. Vários indícios nos levam a crer que este período é mais provável do que a menção de 11 anos do texto. Dentre estes, a idade já avançada da maioria dos discípulos que, após este período de instrução, engajaram-se ativamente na disseminação da Boa Nova. Voltando para o texto. Uma cena gloriosa é descrita. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. A subida a um monte é geralmente usada como símbolo da elevação de consciência que antecede os grandes ensinamentos. E de repente, em meio a trovões e terremotos, ascende aos céus numa luz fulgurante que ofusca seus discípulos. Depois de 30 horas, Jesus retorna ao seio dos discípulos envolto em 3 vestes de luz, reluzindo de forma ainda mais brilhante do que quando havia subido aos céus. A data daquele acontecimento é reiterada como sendo a lua cheia de Tebet, ou seja, a lua cheia de maio, coincidente com o festival budista de Vesak. Reconhecidamente o período do ano em que as energias são mais propícias para o contato interior e para as grandes iniciações. As declarações de Jesus após o seu retorno do alto, de que tinha agora permissão do primeiro mistério para revelar tudo aos seus discípulos, diretamente e sem parábolas, parecem confirmar que, durante as 30 horas em que ascendeu aos céus, havia recebido uma grande iniciação, que lhe concedia o poder para revelar o que antes só podia ser abordado de forma ainda mais velada. Sua descrição do assombro dos regentes dos planos inferiores, ao vê-lo em sua veste de luz, é indicativa dos novos poderes que lhe haviam sido conferidos e do estágio elevado que havia atingido. Um comentário que acho interessante aqui é: Jesus vem, Jesus volta e vem revelar os mistérios. Ele tem a permissão de falar sobre o primeiro mistério e falar diretamente sem parábolas, que eu acho maravilhoso. Porque, interessante ponto de vista, a maioria das interpretações se perdem na interpretação de cada pessoa ao ler a Bíblia, por exemplo. Então, quantas verdades foram omitidas porque a interpretação de quem leu a Bíblia, por exemplo, estava enviesada. Ou seja, foi utilizada a interpretação para conseguir algo em troca, de acordo com os desejos daquela pessoa. E claro, tem sim as pessoas que leem, interpretam de como elas entendem. Não quero dizer que só existem pessoas que interpretam a Bíblia de maneira errada, mas que a gente tenha consciência de que existem pessoas de todos os tipos. Pessoas podem ler a Bíblia e interpretar a sua maneira, tem pessoas que leem e não entendem nada, tem pessoas que leem, entendem, mas não conseguem traduzir, e tem pessoas que entendem, traduzem e colocam o filtro para conseguir o que ela deseja com aquela interpretação. Então, um outro subtítulo aqui da introdução. Agora falando sobre o mito de Sofia. Por que Jesus nos transmite ensinamentos tão profundos através de um mito? Obviamente, porque esta é a forma tradicional mais apropriada para ministrar este tipo de ensinamento transformador. Enquanto o conceito popular corrente de mito está carregado de conotação de fantasia ou mesmo de inverdade, para os antigos o mito era uma forma de expressão quase sagrada de uma experiência interior, que por sua profundidade, abrangência e atemporalidade era idealmente transmitida através desta simbologia. Portanto, por trás de um mito há sempre uma importante experiência interior. Um parêntese meu.
tem a subjetividade, que é o nosso interessante ponto de vista sobre algo, sobre até a nossa própria experiência. Continuando. Ao demandar um esforço de concentração e interiorização para compreender o sentido último da realidade velada por trás dos símbolos, a linguagem metafórica do mito induz aqueles que entram em contato com ela à reprodução daquela experiência inicial. A realidade, no entanto, apresenta-se hierarquizada e consiste de diferentes níveis. Os mitologemas procuram expressar diferentes níveis da realidade simultaneamente. As considerações sugeridas nesta introdução e nas notas de rodapé subsequentes do texto são, quanto muito, um desvelar parcial da rica realidade contida no mito. É com este sentido de busca do sagrado que procuramos abordar o mito de Sofia, com a plena consciência de que estamos apenas levantando a ponta do véu. No decorrer do relato é apresentado um glorioso cenário cosmológico que nos permite vislumbrar o processo de manifestação, com a descida do espírito até o ponto mais baixo da materialidade, quando então se torna possível a viagem de retorno, ou seja, a volta da alma às suas origens, à fonte única, o Pai. Deve-se ter em mente que a tradição esotérica geralmente usa a simbologia cosmológica como um método para a transmissão de ensinamentos sobre a natureza do homem, de acordo com a lei das correspondências, tornada conhecida pela tradição hermética. O que está embaixo é como o que está em cima, o inferior é como o superior. Portanto, o que é apresentado como sendo conhecimento sobre o divino está voltado para o desvelar do conhecimento da verdadeira natureza do homem. Jesus deixa claro que tipo de conhecimento devemos procurar quando diz: pois aquele que não conhece a si mesmo não sabe nada, mas aquele que conheceu a si próprio alcançou simultaneamente o conhecimento sobre a profundidade do tudo. O objetivo do mito, dentro ainda da introdução. As ações de um mestre têm sempre objetivos mais amplos do que conseguimos perceber. Vimos que a forma em que o texto é apresentado tem um importante valor pedagógico, servindo como instrumento para o desenvolvimento do discernimento e da intuição dos discípulos. Porém, seu objetivo maior é, sem dúvida, a transmissão de seu conteúdo, a instrução sobre a meta final de todo ser humano, ou seja, o retorno da alma à casa do Pai. As instruções revelam, ainda que de forma velada, os passos que devem ser tomados por todo aquele que decide trilhar a senda da perfeição, que leva à libertação final da alma. A senda é simbolizada pelos arrependimentos de Piste Sofia por ter pecado ao deixar sua região de origem sem seu par. Com seus arrependimentos, Piste Sofia vai vencendo progressivamente os apegos às coisas do mundo, reorientando sua mente da gratificação de sua natureza inferior para o mundo da realidade, o mundo luz. Os dois principais personagens do mito são o próprio Jesus e Piste Sofia. O papel de Jesus parece mudar a todo instante. Num determinado momento, ele é o mestre, ministrando instruções a seus discípulos, descrevendo as aventuras e desventuras de Piste Sofia. De repente, ele passa a ser um coprotagonista da história, atuando em diferentes níveis, ajudando Piste Sofia a sair do caos. Neste caso, Jesus simboliza a natureza superior tríplice do homem, enquanto Piste Sofia simboliza a unidade de consciência da natureza inferior, a alma. A natureza superior, Jesus, é o salvador da natureza inferior. Porém, os dois fazem parte de uma mesma unidade, e a salvação da alma ocorre simultaneamente com a glorificação da individualidade. Amei isso. Comentário meu. É meio que, particularmente falando, um propósito que eu tenho, que é o próprio nome que me veio, até em evolução, do integra a alma, começou como infância da alma, depois veio inteligência da alma e ficou integra a alma. Ou seja, cada um vai integrar a sua experiência, vai aprender com a sombra, vai aprender com a luz, vai experimentar os conhecimentos, experimentar quem se é,
vai aprender com isso, vai decidir para que lado deseja trilhar o caminho e sabendo que pode fazer escolhas diferentes. Então, toda a nossa existência, vivida a cada instante, ela é integrada, ela não é separada. O espírito está no corpo, o corpo está em Deus. O corpo está no espírito. Somos espelhos uns dos outros. Somos todos um, de certa forma, e também somos indivíduos. E quando eu integro todos esses conhecimentos dentro cada um da sua capacidade, claro, até porque quanto mais se sabe, menos parece saber. Quanto mais informação se tem, parece que ainda falta muita coisa para descobrir. E esse é um lado interessante da experiência. E cada um descobrir que é único, porque cada ser passa por experiências diferentes. E às vezes, um milésimo de segundo de diferença já faz a pessoa uma diferente da outra. E são infinitas possibilidades. Então, continuando. O nome Pistis Sophia é uma importante chave para o entendimento de seu papel no mito. Como nos alerta HPB em seus comentários, Pistis e Sofia são os nomes do primeiro e do último íons femininos da dodecada. Os outros quatro íons são esperança, amor, compreensão e felicidade. Então, dodecada isso está em Hippolytus. Tem indicação de um livro aqui. Depois eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Voltando. Pistis em grego significa fé, mas não fé cega, e sim a fé ou total convicção, advinda do conhecimento direto, revelação interior. Dodecada significa um grupo, conjunto ou série de 12 elementos, ou um período de 12 anos. Essa palavra vem do grego dodeca, 12, combinado com o sufixo de conjunto ada. Então, continuando aqui. Sofia, por outro lado, significa sabedoria. Então, Pistis, fé, Sofia, sabedoria. Portanto, é possível que o nome composto Pistis Sophia, utilizado para representar o arquétipo da alma enviada em peregrinação aos mundos inferiores, esteja indicando o princípio fundamental, a fé na luz do alto, que capacita a alma a realizar sua missão, e o fim último desta missão, a obtenção da sabedoria dos dois mundos, material e espiritual, integração. De novo, comentário meu. Como a fé, Pistis, é o fator fundamental que assegura a vitória final da alma, este conceito merece ser examinado com mais atenção. Alguns leitores já poderão estar questionando essa premissa, argumentando que a fé vem sendo preconizada há quase 2000 anos pela Igreja como a virtude fundamental do cristão, sem que isto tenha alcançado os resultados esperados. Tornar os fiéis verdadeiros exemplos de seguidores do Cristo, manifestando Sofia, a sabedoria das almas iluminadas e, portanto, salvas. Isto explica-se pelo fato de que a fé preconizada pela ortodoxia é uma fé passiva, na verdade uma crença e não verdadeira fé. O fiel é instado a crer no nome de Jesus, que ele é o Filho unigênito de Deus, vindo ao mundo para nos salvar na cruz. Esta crença, se é por um lado bastante reconfortante para o coração do devoto, tem como consequência a geração de um mecanismo vicioso de projeção psicológica. O fiel sente que o Filho de Deus já fez tudo o que é necessário para salvá-lo, que basta agora a ele crer e não mais pecar. Mas se pecar, poderá sempre se arrepender até o último minuto antes de morrer. Esta fé não incita necessariamente o fiel a buscar sua transformação,
interior, trilhando o árduo caminho da perfeição. A verdadeira fé, fator primordial na salvação de Piste Sofia, é uma fé ativa. É a fé na luz do alto, ou seja, na natureza divina de todos os seres. Assim, o fiel sabe que seu Salvador está sempre a seu alcance, ansiando por se manifestar, pois está dentro de si mesmo. Este estado de consciência faz com que passe a aspirar com toda a força de seu ser a alcançar aquela luz, fazendo tudo o que for necessário para isto. A verdadeira fé, portanto, é o princípio que induz a busca de todos os meios para alcançar o fim desejado, a sabedoria. O maravilhoso hino de Paulo à caridade, em que conclui: agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Está em sintonia com os ensinamentos de Piste Sofia. A fé é o impulso básico da alma, que a leva a aspirar à luz do alto. Quando isto realmente ocorre, o indivíduo compreende que tem que se transformar, transcendendo a separatividade e conquistando o egoísmo. Isto leva necessariamente à expressão da verdadeira natureza divina, que é o amor, o qual se expressa no mundo como caridade. Este ensinamento inerente de Piste Sofia, que a fé leva à sabedoria, está em consonância com a tradição budista Mahayana das virtudes da sabedoria, Prajnaparamitas. Não sei se está correto a pronúncia. No budismo, as 6 virtudes, paramitas, ainda que apresentadas como interdependentes, dão a clara indicação de que as 5 primeiras são o caminho para alcançar a última, o objetivo máximo do homem, a sabedoria. Prajna. No esoterismo cristão, a fé, pistes, em seu sentido mais amplo, é a mola propulsora que leva à transformação dos estados de consciência do homem, metanoia, que se expressa no mundo exterior como caridade, comportamento ético, paciência, dedicação entusiástica e concentração, que levam a alma progressivamente à meta final da sabedoria. Então, antes da gente entrar na próxima parte, ainda na introdução, terminar por aqui. E quais são as suas impressões sobre esse livro? Para mim é quase como uma sincronicidade. E como é engraçado a gente testemunhar a sincronicidade, porque às vezes parece, nossa, coincidência. Mas, interessante ponto de vista, no fundo, é a gente mesmo que atraiu isso. Só depende de estarmos abertos a receber essas informações, a receber aquilo que vai indicar o próximo passo da nossa jornada da alma. Jornada de integração da alma. Então, até o próximo episódio. Lendo Piste Sofia pela primeira vez.